Bom, Hélio, a gente está aqui na casa do Marcelo e da Ana Paula. Essa semana nós tivemos o caso do Marcelinho, né, que é o filho do Marcelo e da Ana Paula, que ele faleceu e foi diagnosticado com febre amarela. E a gente veio conversar um pouco com eles para saber um pouco mais sobre esse assunto. Bom, Ana Paula, o Marcelo tomou a vacina com você e com o Marcelo também, né? Fala pra gente como que foi, como que vocês tomaram a vacina, onde que foi? Em 2013, nós três tomamos a vacina porque nós tínhamos uma viagem programada para Manaus, que nós fizemos essa viagem, e a recomendação na ocasião era tomar a vacina, né, contra a febre amarela. Na época, nós chegamos a procurar alguns postos, mas não tinha vacina disponível, e eles explicaram que essa vacina ficava mais disponível nas épocas de campanha. Por conta disso, né, nós procuramos uma clínica que na época gozava de uma boa credibilidade. A pediatra dele também referendou, indicou, né, considerando que não tinha disponível na rede pública, né? De acordo com Ana Paula, ela e o marido acreditavam que a vacina era 100% eficaz e que eles estariam imunizados contra a febre amarela. Dados mostram que uma parte pequena da população não cria anticorpo e podem ficar suscetíveis à doença. O caso do menino Marcelo está sendo investigado como falha no lote vacinal, mas segundo Ana Paula, ela acredita que os órgãos competentes também devem informar as pessoas sobre o uso do repelente. Depois disso tudo, é que eu tive acesso à informação que realmente tem um percentual de pessoas que não desenvolvem o anticorpo, né? E obviamente a questão de lotes de vacina, mas isso não é para desabonar nem a conduta da rede privada, nem a conduta da rede pública. Se a gente for pensar bem, se existe uma possibilidade, um percentual, ainda que pequeno, de pessoas que não formam anticorpo e que você pode, por maior que seja o protocolo de segurança, né, você pode ter uma falha num lote, o protocolo de segurança obviamente, tem que se vacinar, evidente, a vacina é importante, fundamental, mas vamos usar o repelente também, né, com aqueles dois componentes, né, icaridina e picaridina, porque se não tiver esses componentes, você também não está protegido contra o mosquito, contra a febre amarela. A febre amarela urbana está erradicada do Brasil desde 1942, mas segundo Ana Paula, Marcelinho não foi para áreas rurais nas suas férias e nem esteve em locais de risco. E segundo conversa da contadora com o infectologista da Fiocruz, Dr. Rivaldo da Cunha, a partir da picada do mosquito, leva de 2 a 4 dias o início dos sintomas da doença. E uma outra informação que eu obtive do infectologista da Fiocruz, do Dr. Rivaldo, é que entre a picada, né, do inseto, eu vou até ler o zap para que eu fale, reproduzir, né, as palavras do Dr. Rivaldo. Eu fiz uma pergunta para ele, quanto tempo demorava entre você ser picado e desenvolver? Aí ele diz, entre a infecção por meio da picada da fêmea do mosquito e o início dos sintomas é em média de 2 a 4 dias. Nesse período, ele estava só em Teresópolis. As aulas começaram na segunda-feira, ele não fez outro trajeto, ele só estava nesse trajeto, ou seja, casa, né? E eu moro na região urbana de Teresópolis, né? Não foi para outro tipo urbano, que eu digo, a Tenente Luiz Meireles está aqui no centro da cidade. Quais foram os lugares que ele andou? Meu condomínio, o Colégio Jorge March e os arredores. Então, quando eu observei isso tudo, né? Quando eu tive a noção completa da informação, eu falei assim, gente, eu não vou ter paz, né? Porque para mim é muito fácil. Eu já perdi meu filho, eu uso repelente, aviso meus amigos e familiares para usar o repelente e os outros. Ana Paula relatou que os sintomas apareceram muito rápido no Marcelo e que ele chegou a fazer um exame clínico completo, mas foi liberado para casa. Com a piora do menino, os pais retornaram com ele para o hospital e então ele foi internado. E a notícia de suspeita de febre amarela surpreendeu a família. Ele começou as aulas na segunda-feira e ele começou a ter os sintomas no sábado subsequente.
Sintomas estes idênticos a uma amidalite, né? Febre alta, indisposição para comer, né? Não tinha nenhum outro indício, tanto que isso foi no sábado. O meu cunhado é otorrino, né? Orientou. Como meu cunhado estava no Rio na segunda-feira, ele fez uma outra consulta médica com a nossa médica aqui, que o examinou todo, fez um exame clínico completo, e como ele não melhorou, a indicação foi levá-lo à emergência para tomar uma medicação injetável. E ele foi à emergência na terça-feira no Hospital São José, foi feita toda a revisão nele e ele teve alta. Portanto, ele não tinha também, ele fez exames de sangue, então não tinha indícios da febre amarela. E aí ele voltou para casa e ele retornou para a emergência do hospital na quarta-feira, né? Por conta da indisposição. E na quinta-feira, quer dizer, ainda permaneceu no hospital de quarta para quinta, só à tarde ele foi para o CTI e aí veio abruptamente o quadro e foi para o CTI para investigar e de repente veio o quadro da febre amarela. Nas redes sociais, muitos profissionais da saúde afirmam que, por Marcelinho ter hemofilia, ele não teria sido imunizado quando recebeu a vacina e a doença teria contribuído para que ele contraísse a febre amarela. Mas, de acordo com Ana Paula, a médica do seu filho, doutora Mônica Hermida, coordenadora do Hemorrio, afirmou que a informação é falsa. O que está acontecendo com meu filho hoje não me surpreende, mas me indigna, porque o profissional da área de saúde ele tem dever de saber exatamente aquilo que ele está falando, ou então ele não fala, para e pesquisa. Eu digo assim para ela: bom dia, doutora Mônica, depois de tudo isso veiculando, né, além de conversar com ela, e eu pedi a ela que me passasse por escrito, ela sempre se colocou à disposição. Bom dia, doutora Mônica, só para confirmar, conforme nossa conversa pelo telefone, o fato do Marcelinho ser hemofílico, a leve, não pode ser motivo para se afirmar que a vacina não foi efetiva, certo? A senhora pode me passar uma explicação técnica para que eu possa falar de forma precisa? Muito obrigada. E ela diz assim, doutora Mônica Hermida, coordenadora do Hemorrio, ou seja, a autoridade em relação a esse assunto. Ela é pesquisadora da UFRJ, enfim, ela realmente é uma autoridade nesse assunto. A hemofilia A é uma alteração da hemostasia com deficiência de fator 8 e não prejudica o sistema imunológico. Pessoas com hemofilia são vacinadas como a população em geral. Portanto, afirmar que a vacina não foi efetiva pelo fato dele ser hemofílico, isso é falso, isso é uma falta de conhecimento sobre o assunto. Lamento ter ouvido isso de profissionais da área de saúde. Se ele tivesse um problema imunológico, a vacina não seria recomendada aos hemofílicos. O que espanta é porque são coisas lógicas, são coisas que basta apenas pensar um pouco, né? Quando um leigo reproduz, a gente até aceita, porque às vezes, a gente como leigo, né, eu não sou 100%, e eu sempre tenho esse cuidado de ser o mais precisa possível. Agora, quando um profissional da área de saúde reproduz algo dessa natureza, realmente preocupa.